de sucesso, tudo bem com vocês? Estamos aqui então dando continuidade na nossa semana gratuita Meu Nugget Cake Perfeito. E aí, assistiram a nossa aula 1? Gostaram? Na aula anterior eu dei algumas dicas importantíssimas para você construir um negócio de sucesso na sua própria cozinha, né? Iniciando como confeiteira na sua própria cozinha. Contei também um pouquinho da minha história, como eu conquistei, né, o meu espaço na confeitaria aqui na minha cidade e como eu transformei isso tudo, né, num método para poder estar faturando altos ganhos aí o ano inteiro, tendo encomendas todos os dias, tá bom? E conquistando, claro, a tão sonhada independência financeira, né? Então tá, na aula 1 também, eu expliquei os pontos principais, tá? Quais são os principais erros que você não pode cometer e que a maioria das pessoas cometem e acabam desistindo da confeitaria por conta disso, tá? Então, se você não assistiu a aula 1, eu indico você pausar esse vídeo, voltar lá na aula 1, assistir ela e depois você retorna aqui na nossa aula e continua comigo, tá bom? Então tá, hoje a nossa aula é da nossa massa de chocolate, tá? A nossa massa é super estruturada, maravilhosa, macia, uma delícia. Vocês vão poder utilizar ela tanto para fazer o nugget cake perfeito, quanto para fazer os outros tipos de bolo também, tá? Ela é uma massa bem versátil, dá para utilizar ela até para fazer decorações em pasta americana, tá? Mas o nosso foco é o nugget cake, tá? Eu estou aqui com alguns utensílios que são primordiais a gente ter, tá? Pelo menos quando a gente está começando, a gente vai começar a comprar alguns utensílios e esses que estão aqui em cima eu acredito que são os principais, né? Os mais utilizados, que são as formas, nossas assadeiras, tem com fundo removível e tem com um fundo que não é o removível, tá? Então aqui eu tô com uma assadeira de 18 centímetros de diâmetro, tá? Por 7 de altura, mas eu indico para vocês as assadeiras de 5 centímetros de altura, tá? Depois eu vou explicar para vocês quando a gente for realizar a nossa massa, por que eu prefiro as assadeiras mais baixas, tá? Vou explicar tudo para vocês. Tenho aqui a nossa indispensável balancinha digital, uma espátula angulada a menorzinha, tá? Que é muito importante pra gente fazer as finas perfeitas dos nossos bolos. Um alisador grande, tá? É bom grande que pega toda a lateral do nosso bolo, toda a altura do nosso bolo, tá? Os pratinhos, esses aqui são bem firmes, eu indico bastante. Essência de baunilha, que a gente utiliza muito na nossa calda e também na nossa massa, né? Base branca de baunilha. Pó pérola da Mago, esse pó aqui fica lindo e maravilhoso para fazer finalizações nos nossos bolos, tá? O bico mais utilizado da confeitaria, que é o bico 1M da Wilton. E esse aqui também que a gente consegue fazer bastante decorações nas laterais dos bolos também com ele, que é o folha, tá? 114 folha. Aqui também eu tenho os corantes que eu utilizo para fazer aquele vermelho de Natal lindo e maravilhoso, que eu sei que muita gente tem muita dificuldade, né? Vai se aproximando a época de Natal, ou até mesmo porque quer fazer um bolo e precisa utilizar a cor vermelha e não consegue chegar no tom. Então tá aqui os corantes que eu utilizo, o laranja da Mix e o vermelho morango da Mix. Com esses dois aqui eu consigo chegar sem sufoco nenhum e com muita facilidade num vermelho lindo e maravilhoso, tá? Outra coisa que também não pode faltar é os sacos, né? Os descartáveis de confeitar, que eu tenho tamanho médio, tá? Porque eu acho que é um tamanho melhor, não é nem muito grandão, né? Que vai ficar sobrando muita manga. E nem aquele muito pequenininho que também não cabe quase nada dentro, né? Então, eu utilizo esse aqui, não pode faltar. Eu utilizo ele para colocar o recheio, para ficar aquelas camadas de recheio todas do mesmo tamanho, tá? E também eu utilizo para fazer as decorações e para cobrir os nossos bolos com chantilly, chantininho, com a cobertura da nossa preferência, tá, gente? Todas essas coisas que estão aqui, esses utensílios, são meus, os que eu utilizo todos os dias para fazer os meus bolos, tá? Quero contar para vocês uma surpresa que eu preparei para essa semana gratuita, que é um sorteio, tá? Essas 3 formas que vocês vão utilizar muito, esses 2 corantes, esses 2 bicos, o pozinho pérola, que às vezes a pessoa não encontra, essência de baunilha, alguns pratinhos deste daqui,
e também algumas embalagens dessa daqui que são muito importantes também, tá? A balancinha digital, que é importantíssima, uma espátula dessa daqui, angulada, e um alisador desse daqui. Eu vou fazer um pacote disso tudo e vou fazer um sorteio para todo mundo que está participando dessa semana gratuita, tá? Então, mas todos os detalhes, como você vai fazer para poder estar participando desse sorteio, tá? Eu vou embalar tudinho bonitinho, vou mandar pelos correios no endereço certinho da pessoa que for sorteada, mas para participar tem que assistir a nossa aula 3, porque vou estar dando todas as informações desse sorteio que você vai precisar fazer para participar na nossa próxima aula, tá, gente? Que vai ser a nossa aula fazendo o nosso recheio de brigadeiro branco maravilhoso, que vocês vão amar, a textura certinha dele, o ponto certo para chegar naquela textura linda de colocar o recheio e a cobertura em cima do nosso nugget. Vocês vão se apaixonar. E também vai ser a montagem do nosso nugget perfeito, tá? Então, agora a gente vai fazer a nossa massa de chocolate maravilhosa para nossa aula não ficar muito extensa e eu não cansar vocês, tá bom? Vamos lá fazer a nossa massa de chocolate? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa receita, então, da nossa massa. Eu já estou aqui com os meus ingredientes, tá? A gente vai utilizar 5 ovos grandes ou 6 pequenos. Se você for medir, né, pesar pelas gramas, é 300 gramas até 310 gramas de ovos, tá? Não coloque, não pode passar muito dias, porque senão a nossa massa ela vai ficar mais líquida e com certeza depois não vai dar o resultado ideal, tá? Porque a nossa massa é uma massa bem grossa, bem pesada, tá? Então eu vou colocar aqui na batedeira primeiro os ovos. Então, até 310 gramas de ovos. Estou com a minha balancinha aqui que eu vou utilizar, vou fazendo tudo junto com vocês, tá? Vou colocar aqui. Vamos utilizar margarina, tá? Com sal. Pode ser manteiga, pode ser margarina, não vai fazer diferença nenhuma. A margarina, ela é mais indicada porque ela dá mais estrutura na massa, tá? Então, eu vou utilizar a margarina, eu gosto de utilizar a Qualy com sal, tá? Ela dá uma textura bem legal na minha massa. Então, eu vou colocar 200 gramas de margarina, tá? Aqui eu tô utilizando a margarina gelada, tá? Porque eu acho que a massa, ela cresce mais, desenvolve mais e rende mais com a margarina gelada. Mas você pode utilizar a margarina em temperatura ambiente também, tá? Mas eu indico utilizar ela gelada. Então, 200 gramas, vamos lá. Gente, tá um calor aqui hoje muito quente. Vou colocando até dar 200 gramas. Vocês vão amar essa massa, tá, pessoal? Vou colocando. Quase. Deu. 200 gramas bem certinho. Vou colocar aqui dentro da batedeira. Coloco pra cá. Agora a gente vai colocar o açúcar. Açúcar, eu tô utilizando o da União, tá, gente? Eu uso o da União porque ele já é um açúcar bem fininho, não tem a necessidade de estar peneirando esse açúcar para tirar aquelas pelotinhas, porque ele praticamente não tem pelotinhas, tá? Então eu indico vocês utilizar esse açúcar, tá? Vou só pegar uma tesoura aqui nas minhas coisas. Vamos lá. Açúcar é 420 gramas, tá? Então vamos lá. Colocando até dar 420 gramas. Deu, 420 gramas. Vou colocar na minha batedeira também. Colocados esses 3 primeiros ingredientes, a gente vai bater na nossa batedeira, tá? Eu vou bater em velocidade média para alta com a espátula esta daqui, que é aquela tipo de raquete, tá? Então, vou colocar aqui. Se você não tiver a batedeira planetária, não tem problema nenhum. Não é desculpa para você não fazer a nossa semana gratuita e fazer a nossa massa de chocolate, tá? Pode ser na sua batedeira que você tiver em casa, aquela mais comum, a mais simples. Se você tiver planetária, claro, é melhor, tá? Então, eu vou bater aqui agora esses 3 primeiros ingredientes até que se forme um creme branquinho, amarelinho, branquinho e bem fofo, tá? Ela cresce bastante, tá?
Então eu vou bater agora aqui em velocidade média para alta. Eu vou bater em velocidade mais para alta até que se forme esse creme bem branquinho e bem fofinho, tá? Então eu vou ligar minha batedeira e vou bater. Ó, pessoal, aqui eu já tenho o meu creme fofo e branco que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá o creme. Ó, pessoal, só pra mostrar pra vocês, esse é o creme que fica depois que a gente bate os 3 ingredientes. Como eu falei pra vocês, um creme fofo e branquinho, amarelinho, tá? Ele cresce, dobra de tamanho, tá? Só pra mostrar pra vocês, então, tá? Ó, pessoal, feito isso, então, agora a gente vai adicionar o nosso leite integral, tá? Eu vou colocar 200 ml de leite, tá? Um copinho medidor, esses comuns, normais, que vocês vão encontrar aí em qualquer lugar, tá? Mercado, casa de confeitaria. Então, eu coloco o meu leite aqui. E agora eu vou bater mais um pouquinho só para misturar o leite com o restante aqui da nossa massa que a gente bateu agora, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de bater é que agora, quando a gente entrou com leite, vocês vão bater um pouquinho, misturar e vão notar que vai ficar como se tivesse talhado, tá? Por quê? Porque a gente entrou com a margarina gelada, tá? Então a margarina gelada e o leite, os dois juntos, dão esse contraste de talhado. Parece que a massa não vai dar certo depois que você fizer essa mistura aqui, mas vai dar super certo, é assim mesmo, tá? Então eu vou misturar só um pouquinho, só pra misturar, e depois eu vou entrar com os ingredientes secos, tá bom? Ó, pessoal, assim, ó, a nossa massa fica exatamente como se tivesse talhado, ó. Exatamente. Nesse momento vocês vão jurar que a massa não vai dar certo, mas a massa vai dar super certo, tá? É assim mesmo o processo dessa massa, porque entramos com a margarina gelada, tá? Então, vou colocar aqui na pia. Tenham sempre um paninho úmido por perto, é muito importante. E agora a gente vai entrar com os ingredientes secos, tá? De batedeira, por enquanto é isso. Agora a gente vai colocar 120 gramas de cacau. Eu estou utilizando o cacau 100% da Apeti, mas você pode utilizar o cacau 50% ou o cacau 70%, tá? Eu tô utilizando o 100% porque eu gosto de uma massa de chocolate mais amarguinha, tá? Mas você pode utilizar o 50% ou o 70% da marca da sua preferência, tá? Vai funcionar igual. E farinha, a gente vai utilizar então 300 gramas, tá? Eu vou utilizar a farinha já com fermento, tá? Ai, Mahara, não tem a farinha com fermento igual essa aqui na minha cidade. Pode utilizar a farinha normal, porém você vai ter que acrescentar uma colher de sopa de fermento, tá? No caso aqui, essa já tem fermento, não vou precisar utilizar. Então, vou colocar 300 gramas de farinha, tá? Não precisa peneirar a farinha, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Essa farinha é muito boa, super indico pra vocês, tanto a com fermento quanto a sem fermento. Eu já utilizei as duas. Pronto. Coloco pra cá, a farinha também utilizamos. Pronto. Agora a gente vai intercalando cacau e farinha e vamos misturando com a ajuda do nosso fouet. Se você não tiver um fouet grande, assim, forte, pode ser uma colher grande também, não tem problema, tá, gente? Nada é desculpa para você deixar de fazer essa massa, tá? Então, vamos colocando um pouco do nosso cacau. Se você preferir, pode peneirar o cacau, porque às vezes o cacau tem umas pelotinhas, tá? E a farinha. E aí, a gente vai intercalando e vamos misturando com o nosso fouet. E aí que você vai ver que a massa começa a pegar jeito e textura de massa, porque até então ela tá super talhada, com aspecto de talhada. Então você vai começar a misturar os ingredientes secos e
vai ver que ela vai pegando corpo de massa, porque ela é uma massa que fica bem pesada, tá bem grossa. Por isso que eu digo pra você, né, ver direitinho a quantidade dos ovos. Se for ovos demais e passar o ovo como ele é líquido, acaba deixando a nossa massa muito molhadinha, líquida, né? E aí ela não vai chegar no resultado que a gente precisa. Gosto de mexer nas laterais para pegar toda a farinha e o cacau. E no meio. Aqui não é um processo de bater com o fouet, tá, gente? É de misturar, tá? O fouet ele só nos ajuda para que essa mistura fique mais homogênea, tá? Ó, aqui a nossa massa já começa a pegar corpinho de massa, começa a ficar grossinha, mas ela ainda tá bem molinha ainda, tá? Vamos colocar aqui o restinho da farinha e o restinho do nosso cacau. Sempre limpando a sua bancada, a sua mesa. A organização é fundamental para que tudo flua bem na sua cozinha, o seu trabalho, os seus bolos. Faça tudo com bastante antecedência. Eu sempre indico fazer a massa um dia antes. No caso, eu vou fazer essa massa hoje para fazer a montagem do bolo só amanhã. Eu vou utilizar ela só amanhã. Quanto mais essa massa descansar, esfriar e ficar em temperatura ambiente, mais estruturada ela vai ficar, depois também poder montar com toda a tranquilidade do mundo o meu nugget cake perfeito, tá? Então, deixem a massa descansar de um dia para o outro depois de assada. Claro, não deixem ela sem estar embalada ou no papel filme, né, no plástico filme, ou estar numa embalagem dessas fechada, tá? Nas embalagens com tampa, tá? E não precisa levar para a geladeira, pode deixar ela descansar de um dia para o outro em temperatura ambiente mesmo, tá? Agora sim, a nossa massa pegou o corpo dela. Eu vou mostrar pra vocês qual é a textura que tem que ficar a nossa massa. Se ela ficar mais mole que isso, pode ter certeza que foi ovo demais, ou leite demais, os ingredientes líquidos, né, demais. Ó, gente, aqui eu misturei com o fouet. Ela fica assim, ó, é uma massa bem grossa, ó. Ó, textura grossa, uma massa pesada, porque ela é uma massa, né, amanteigada, estruturada para suportar nugget cake, tá? Para suportar os recheios pesados que vai no nugget, para também receber pasta. Uma massa maravilhosa, vocês vão amar. E também o cacau 100% deixa ela mais escurinha um pouco. Isso eu gosto também do cacau. A gente mistura assim, bem misturadinho com o fouet, mas para que tenha certeza de que os meus ingredientes estão todos bem misturados, bem homogêneos, todos eles, eu vou levar para a batedeira novamente a minha massa e vou bater exatamente por 10 segundos em velocidade máxima, tá, gente? Alta na sua batedeira. Não tem perigo, tá? 10 segundos não tem perigo nenhum de bater a nossa massa com o fermento, tá? Não tem importância alguma, tá? Até porque, quero deixar bem claro para vocês que tem gente que pode, de repente, fazer essa massa. Ai, Mahara, mas o meu forno não é grande o suficiente para colocar as 3 assadeiras. Eu posso deixar a massa descansar e esperar? Com toda certeza, pode. Porque o fermento, na maioria das vezes, né? Se você utilizar um fermento de boa qualidade ou essa própria farinha com o fermento que eu estou utilizando, ele só vai fazer efeito mesmo quando atingir a temperatura de 50 graus, que é só dentro do forno que ele vai chegar a essa temperatura. Então, ele vai começar a agir só depois que for para o forno. Então, não tem problema nenhum de você deixar a massa aguardando a outra assar no forno, tá? Lembrando sempre também, o nosso forno tem que estar pré-aquecido em 180 graus, tá, gente? Eu trabalho com forno elétrico, no caso, então é 180 graus. Se o seu forno for muito potente, pode deixar em 170, tá? Mas 180 é o ideal. No mínimo por 15 minutos o forno tem que estar pré-aquecido. E eu vou utilizar aqui as assadeiras de 18 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Eu vou utilizar 3 assadeiras, tá? Porque a nossa massa é dividida em 3 partes. Para quê? Para termos discos perfeitos, tá? Como se trata de nugget cake perfeito,
O nugget cake é um bolo que fica muito visível, né? A massa fica visível, o recheio fica visível, ele é completamente nu, né? Então a massa tem que estar perfeita, lisinha, né? Na mesma espessura os discos, o recheio tem que estar numa textura perfeita, tem que estar tudo perfeito. Então eu indico vocês a assarem a massa dividida em 3 formas, tá? Nas de 5 centímetros, vai dar bem certinho essa massa. 3 formas de 5 centímetros, 18 de diâmetro, tá? Eu tô utilizando a de 7 centímetros, então ela não vai alcançar toda a altura da minha forma. Vai ficar talvez um pouquinho mais baixinha, mas não é a de 10 centímetros. Por quê? Porque quando a gente se trata de nugget cake, gente, o nugget cake a gente não pode molhar muito, né? Porque senão ele perde um pouco a estrutura, a gente fica com medo. Mais o líquido do recheio também, que às vezes a gente quer colocar alguma fruta no meio, alguma coisa, né, mais molhadinha. Então, se você molha muito a massa, o nosso bolo ele perde a estrutura, né? Fica mais perigoso de você poder botar bastante recheio nesse nugget cake. Então, assando em 3 formas mais baixas, o que vai acontecer? A nossa massa vai ficar menos tempo no forno, ele vai assar mais rápido, tá? E assando mais rápido, a gente tem massas mais fofinhas, mais molhadinhas já por si só. Nem precisa molhar praticamente nada essas massas depois. Vocês vão ver quando vocês fizerem aí na casa de vocês e testarem a nossa massa, que ela já fica bem úmida, bem fofinha e bem molhadinha, sem muita necessidade de estar regando demais a nossa massa, tá? Então eu vou bater mais 10 segundos, então. Deixa eu pegar aqui de volta o meu batedor. Vou bater por mais 10 segundos. Só para os meus ingredientes ficarem bem misturadinhos, tá? Então vamos lá, 10 segundos em velocidade máxima na batedeira, tá? Segundos, tá, gente? Bem certinho, não passem disso, tá? Lembre-se que a gente já adicionou o nosso fermento aqui. Ó, pessoal, já bati por mais 10 segundos. Ficou tudo bem mais homogêneo, bem mais misturadinho. Se tinha alguma pelotinha do seu cacau, com esses 10 segundinhos batendo em velocidade alta, vai sumir com certeza, tá? É só para que fique bem misturadinho e também isso não vai interferir em nada na nossa massa, tá? Por causa do fermento. As pessoas ficam com muito medo de bater a massa já com fermento na batedeira, né? Então, agora, a gente vai untar as nossas formas. Eu utilizo o desmoldante, eu acho ele muito mais prático. E se tratando de nugget cake, queremos laterais perfeitas. E a lateral perfeita a gente só consegue com o desmoldante, tá? Porque ele não gruda na forma, fica mais soltinho para desenformar, você não precisa estar passando faquinha na volta. E a faquinha, sem querer, ela machuca a lateral do nosso bolo. Se é um bolo que vai ser prensado depois, vai ser coberto com chantilly, com outra cobertura, não tem problema, porque a massa não vai aparecer. Mas se tratando do nugget cake, é muito importante que essa massa esteja perfeita, tá? Então, eu vou utilizar o desmoldante. Se você quiser, você pode colocar o papel manteiga só no fundo da forma, ou untar com a margarina ou manteiga e farinha, não tem problema nenhum, tá? A farinha ainda eu indico mais até do que o papel manteiga, porque a farinha e a manteiga, ela se solta sozinho também da forma, então não machuca a lateral do bolo, tá? Mas daí tem que botar a mínima coisa de farinha para, no caso da massa de chocolate, não ficar esbranquiçada, tá, gente? Então, eu vou utilizar o desmoldante, ele é muito mais prático e eu tenho um resultado muito mais perfeito no caso do nugget, né? Então, a gente sacode assim, você vai encontrar nas casas de confeitaria. Eu tô utilizando esse daqui, tá? Ele rende bastante, ele é um pouquinho mais caro, você vai ver, mas ele rende muito mais que os outros desmoldantes, mas você pode comprar de outras marcas também. Aí a gente bota de longe, assim, um pouquinho de longe. Eu quero pegar mais a lateral da minha forma, tá? Então, se você aperta só assim uma vez inteira e larga só no fundo, o que acontece? O desmoldante é gordura, né? Então, a gente vai acabar concentrando uma quantidade de gordura em um só lugar na forma e isso vai passar para a nossa massa e vai atrapalhar também no resultado final. Então, coloque pouco desmoldante.
mais espalhados nas laterais, que peguem as laterais da nossa forma, tá? Eu vou repetir a mesma coisa nas outras duas forminhas. E agora, eu já estou com o meu forno lá pré-aquecido em 180 graus, tá, gente? Não esqueçam de pré-aquecer o forno. Tô aqui com uma espátula, né, de silicone, uma colher de silicone, é muito importante, né, que é chamado também de pão duro, porque ajuda a gente a economizar, né, para não sobrar nada, para não ir nada fora na nossa cozinha, né? Não podemos estar desperdiçando também. Deixa eu limpar aqui minha batedeira que fez uma sujeira. Gente, confeitaria é isso também, eu não posso deixar de falar pra vocês, só querer estar aqui fazendo vídeos lindos, maravilhosos, ensinando e não passar um pouco da nossa realidade. A cozinha da gente suja muito, as coisas sujam muito, a gente precisa sempre de muitos paninhos úmidos, muitos potes, né? Porque suja muito, a rotina de uma confeiteira também é lavando muita louça, tá? Então, não deixem de usar um avental, um protetor aqui para os cabelos, uma touquinha. A luva eu já não indico muito, principalmente nesses dias de calor. Aqui na minha cidade, por exemplo, hoje tá um calor escaldante, então a luva ela acaba suando, acaba que em vez dela proteger a mão e ficar mais higiênica, deixa pior ainda, porque fica suando. Se você vai fazer um recheio e trabalhar, que nem agora eu vou abrir o forno quente, é muito perigoso. A luva na mão pode dar uma queimadura muito pior. Então eu não indico muito a luva, já que nós confeiteiras e cozinheiras estamos de 10 em 10 minutos lavando as mãos sempre, né? Então só mantenham as mãos sempre limpinhas, unhas curtinhas, tá, gente? Então vamos lá. Agora eu vou dividir a nossa massa de chocolate nas 3 forminhas, tá? Por igual. Coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui e agora eu vou dividindo. Onde eu acho que tem menos eu vou colocando, vou tentando dividir por igual. Se ela criar aquela barriguinha, o que acontece muito, principalmente por causa da temperatura do forno, você pode cortar a tampinha, aquela, porque o nugget tem que ficar um disco perfeito, lembra? Então a gente vai ter que cortar se criar aquela barriguinha, tem que ficar os discos dos mesmos tamanhos. E para isso, eu indico vocês a comprar depois, com o tempo, aquele cortador, né, que deixa os discos perfeitos das massas. Aqui, aqui, acho que mais agora é aqui. Ó, a importância dessa espátula de silicone é que ela consegue pegar toda a massa, não sobra nada, fica bem limpinho. Essa é uma massa que fica bem econômica também, tá, gente? Eu não sei do valor dos ingredientes na cidade de vocês. O ideal é que vocês façam uma pesquisa de valores, tá? Ó, fica bem, não sobra nada. Bom, pessoal, coloquei aqui dentro das minhas 3 assadeiras. Aí você ajeita com a própria espátula mesmo as massas, para que fiquem bem retinhas. Só espalhar elas. Se você achar que tem mais uma do que na outra, você pode pegar, retirar e passar de uma para outra, tá? Se você preferir também, para ter mais certinho ainda, você pode ir pesando na sua balancinha também a quantidade de massa em cada forminha, tá? Aí vai ficar mais certinho ainda a quantidade. Mas eu já faço só no olho, tá? Então já estou aqui com as minhas 3 assadeiras com a massinha de chocolate. Já estou com o meu forno pré-aquecido em 180 graus. Agora eu vou levar para o forno as minhas 3 massinhas. E lá elas vão ficar por aproximadamente 35 a 40 minutos, tá? Vai depender muito do forno de cada pessoa, né? Porque o forno é o fundamental para que a nossa massa fique bem retinha, bem assada, bem fofinha, para que não crie aquelas casquinhas também, tá? Cuide muito a temperatura do seu forno. Se você sabe que você tem um forno que é muito potente, então você pode diminuir 10 graus, 20 graus a temperatura do seu forno. Se você sabe que ele é muito fraquinho, então você aumente 10 graus a temperatura do forno, tá? Isso é mais uma questão de adaptação sua com o seu forno e com a nossa massa. Vai testando até chegar no ideal, mas se você seguir um passo a passo certinho do que eu ensinei pra você aqui nessa aula da nossa massa de chocolate, eu tenho certeza que a sua massa de chocolate vai ficar igual a minha, tá? Então agora a gente vai levar para o nosso forno e depois eu volto a mostrar o resultado para vocês.
Bom, meus amores, voltamos aqui nós, então, com as nossas massinhas assadas já. Tá pelando de quente, eu acabei de tirar do forno. Mas eu quero mostrar pra vocês o tamanho que elas ficaram, ó. Como a minha forma, eu falei pra vocês, é de 7 centímetros de altura, ó. Não cresceu bem até em cima. Se fosse 5 centímetros de altura, ficariam perfeitas no tamanho e na altura, tá? Aqui é só chacoalhar, porque como eu utilizei desmoldante, não gruda na lateral. Lembra que eu falei pra vocês dessa facilidade de desmoldante? Então deixa eu desenformar aqui, soltar. Daí não fica aquelas casquinhas na lateral. Vou mostrar essa daqui pra vocês. Ó, como fica, eu queria falar pra vocês, vou botar aqui em cima. Fica uma massa lisinha, perfeita para fazer o nosso nugget cake, né, gente? Ó, eu quero dizer pra vocês, não fica esfarelando. Um pouquinho sempre vai ficar, mas olha como ela fica lisinha, bonita. Como eu utilizei as minhas forminhas de fundo removível, daí é só eu tirar. Vou botar aqui com cuidado, tá, gente? Pra não se queimar. Ó, fica lisinho, perfeito, tá? Ó. Lembrem que eu falei pra vocês dos discos terem que ficar, precisa ficar perfeito, ó, gente. Ó, ficou bem lisinho na lateral, uma cor bem bonita, tá? Lembrando que eu utilizei o cacau 100%, mas vocês podem utilizar outro. O que a gente vai precisar? Não ficou bem retinho devido à nossa forma ter altura demais, tá? Então, eu vou precisar cortar esta barriguinha aqui, tá? Precisam ficar 3 discos perfeitos da mesma altura, tá? Então, na nossa próxima aula, né, que é a sequência dessa daqui, já tem a outra aula aí liberada para vocês. A gente vai cortar os discos perfeitos, mostrar para vocês 2 maneiras que vocês podem cortar os discos perfeitos. Uma é utilizando a faquinha assim de serrinha, assim, tá? E a outra maneira é utilizando os medidores mesmo, aqueles que têm a separação certinha, para você estar fazendo os discos na altura certa, tá? Então, vou mostrar as 2 maneiras para vocês na sequência na nossa próxima aula, tá? Lembrando também que como eu acabei de tirar a minha massa do forno, o ideal é eu não mexer nessa massa agora, tá? Lembra que eu falei pra vocês que o ideal é de descansar a massa de um dia pro outro? Então, eu vou deixar minha massa descansar de um dia pro outro. E aí sim, só amanhã, no caso, ela vai estar perfeita pra mim cortar também. Ela vai estar mais estruturada. Se eu tentar cortar ela agora, morninha, ela tá muito fofa, ó. Muito fofa, ó. Então, ela pode se esfarelar com mais facilidade, se quebrar com mais facilidade. E eu dando esse tempo de descanso para ela cria muito mais estrutura e eu posso cortar depois para fazer os discos bem perfeitos, com bastante segurança, que ela não vai se partir, que ela não vai se quebrar toda, que não vai se esfarelar toda, tá? Então, a gente vai aguardar ela esfriar completamente e na sequência, na nossa próxima aula, então, eu dou dicas importantíssimas para vocês do recheio, né? Da textura do recheio, da textura da cobertura. E como que a gente faz essa cobertura ficar com aquele caimento da gotinha perfeita, sem escorrer até embaixo, né? Que muita gente tem muita curiosidade de saber como é que faz. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Deixando os discos perfeitos, recheando o nosso nugget e fazendo a cobertura da parte de cima. Então não perde a nossa próxima aula, tá? Que eu vou estar dando dicas muito importantes, tá, gente? Bom, pessoal, então era isso. Essa foi a nossa aula da nossa massa de chocolate, maravilhosa. Não percam a nossa videoaula de amanhã, que eu vou estar passando todas as informações certinhas no final da aula com relação ao nosso sorteio dos utensílios, né, que eu falei pra vocês, tá? Fiquem com Deus, não percam a nossa próxima aula, tá? Que ela vai estar muito importante, eu vou estar ensinando a fazer o recheio, o ponto exato do recheio, tá? E também, na sequência dela, eu vou estar ensinando toda a montagem do nugget, tá? Então, não percam, vão me dando aí um feedback, falando o que vocês estão achando dessas aulas, tá? Deixem nos comentários, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí abaixo, que eu vou estar respondendo a todas vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.